Eu posso ter o melhor computador do mundo, o melhor processador, a maior memória, mas se o programa que roda nele não for bom, ele não vai funcionar contento. Você, metafórica, pode dizer, você pode ter o melhor processador. Vamos falar de processador? Você pode ter a maior inteligência cognitiva do mundo. Você pode saber todas as línguas e todas as matérias. Mas se você não tem uma estrutura emocional adequada e forte, você não consegue processar toda essa inteligência. Se o teu programa, ele vai dizer se você vai ser bem sucedido profissional ou não. Se você vai depender do marido ou vai ser independente financeiro do marido. Vai dizer se você vai ser uma boa mãe ou não. É o que nossos programas fazem conosco. E esses programas já foram implantados. Por isso que você está vivo. Para eu viver eu preciso de hormônio e eu preciso de programa. Bem ou mal, nossos programas estão funcionando. E você sabe qual é o nosso objetivo? Refazer a parte dos nossos programas que não estão nos ajudando. Tem alguém de TI aqui? Quem é de TI? Eu tenho linguagem programacional. Eu tenho as linhas de programas. Às vezes eu tenho uma linha que não está boa, que eu tenho que refazer. E é o que nós vamos fazer? Vamos refazer algumas linhas. Talvez a sua linha seja em relação a relacionamentos. Talvez a sua seja em relação profissional. Profissional e relacionamento. E talvez você só precisa programar aquela linha. Outro é financeiro. E nós vamos programar o que precisa ser programado. Vamos refazer o que precisa ser refeito. Está claro isso ou não, gente? E ontem eu comecei a dizer que nós podemos reprogramar nossas vidas. Inicialmente, nós vamos ter várias ferramentas. Mas principalmente mudando apenas a nossa... A crença é o programa. A crença é o programa. E eu, para mudar minha crença, ou mudar esse programa, eu vou aqui aprendendo inicialmente mudar esse programa, ou essas crenças, através da nossa comunicação verbal e não. Mas o foco agora é a nossa comunicação não verbal. Vocês viram aquela cientista, ela falando, e ela trazendo hipóteses, fazendo questionamentos, ela dizendo que agora nós sabemos que a nossa comunicação, que os nossos não verbais mudam nossos pensamentos. Quem lembra disso? Os nossos não verbais, nossa comunicação não verbal muda os nossos pensamentos, que mudam nossos sentimentos. Foi o que ela falou. E aí está a chave do processo. E aí está a nossa matriz de geração de crenças. Você vai entender agora que matriz é essa. Que processo neural é esse? Vamos lá, vem comigo. Gente, quem quer ganhar muito mais dinheiro? Quem quer ser um lar muito mais harmônico? Quem quer crescer profissionalmente sem perder qualidade de vida? Então você tem que mudar as tuas. Está claro isso? Então, qual é o processo? Primeiro, eu mudo a minha comunicação. Fale para mim, comunicação. Então preste atenção. Se eu comunico tristeza, olha a minha cara, se eu comunico tristeza, automaticamente o meu cérebro identifica essa comunicação e começa a produzir uma química de quê? Tristeza. Vamos lá. Se meu rosto, minha postura, aqueles 2 dedinhos comunicam tristeza, meu cérebro identifica isso e começa a produzir uma química de quê? Tristeza. Ele baixa o nível de serotonina, baixa a endorfina, aumenta cortisol. É imediato. É imediato. É imediato. Caiu. Imediato. Mudou a postura, mudou a comunicação não verbal. O cérebro se adequa. Congruência. Falem para mim, congruência. Então, se eu comunico tristeza, olha para mim. Se eu comunico tristeza, o meu cérebro entende essa comunicação e muda a química dele. Sim ou não? As trilhas neurais que os pensamentos vinham por aqui, agora estão indo por outro aqui. Ativando outra área do cérebro. Produzindo uma química de tristeza. Então, eu estava bem, viu? Fala assim, eu estava bem. Eu estava bem, mas eu decidi chamar atenção. Aí comecei a comunicar uma química de tristeza. Comunicando tristeza, eu produzo uma química de tristeza. E aí eu entro na segunda cadeia neural. A segunda cadeia neural são o quê? Pensamentos. Assim como tu pensas, tu és. Vamos lá. Assim como tu pensas, tu és. Pensamentos. E o que é pensamento para a gente? Apenas 2 coisas. Imagens internas, imaginações internas e diálogo interno. Então, na hora que eu comunico coisa ruim, droga. Ah, não, de novo não. Ah, eu estou cansado. Ah, eu não aguento mais. Na hora que eu comunico coisa ruim, imediatamente a química muda. Fala, a química muda. E eu começo a pensar pensamentos
Igual a minha comunicação. E o diálogo interno vai falar, não vai dar certo, você não vai conseguir, você está cansado, desiste, para, ele não confia em você, ele não te ama. E começa a comunicação interna, começa a imagem. Tudo porque você não foi responsável o suficiente para comandar a tua comunicação. Pessoas que deixam que o ambiente e as circunstâncias comandem sua comunicação, não controlam, não comandam suas vidas. Então eu comuniquei tristeza, com motivo ou sem motivo eu comuniquei tristeza, eu passo a pensar imagens tristes e um diálogo interno triste, fala triste. Aí eu comunicando tristeza, eu penso em imagens tristes e um diálogo triste, e esse pensamento produz o quê? O pensamento produz sentimento, e agora eu começo a me sentir mal. Me sentir mal, Paulo, pelo quê? Pelo que aconteceu? Não. Pelo que eu comuniquei sobre o que aconteceu. O que me abala, me baixa ou me levanta não é o que acontece. Escreve isso. O que me abala ou me levanta não é o que acontece, mas é o que eu comunico sobre o que acontece. Entenderam isso ou não? Eu não reajo ao que acontece. Eu reajo a como eu me comporto sobre o que acontece. Paulo explica que eu não entendi, foi nada. Bateu no carro e eu comunico raiva, ou tristeza, ou droga. Quando eu comunico isso, presta atenção, eu comunico tristeza, raiva, o que quer que eu comunique. O que quer que eu comunique. Isso produz uma maneira de pensar. E vão vir imagens, vai vir um diálogo interno. Vai ficar sem carro, vai passar um tempão sem carro, o carro vai para a oficina, você não vai ter, e começa a vir, e começa a vir, e começa a vir o diálogo, começam a vir as imagens. E quando essas imagens vêm do que não aconteceu, eu começo a me sentir quê? Triste, arrasado. E isso interfere novamente no meu comportamento, minha comunicação. Mas olha, vamos pegar o fio da meada, vamos chegar onde nós queremos chegar. O que eu comunico, produz minha maneira de pensar. Está difícil lá fora, está um caos a minha vida lá fora, está uma droga lá fora. Como é que o vencedor comunica? Vitória. E quando ele comunica vitória, em vez de ver um diálogo interno dizendo que você não vai conseguir, o diálogo interno vai dizer o quê? Porque quando ele comunicou vitória, ele simplesmente mudou o quê? A química, fala, a química, hormônios e neurohormônios. Quando ele comunicou vitória, ele produziu testosterona. Testosterona te tira da cama, te tira do sofá e te leva para agir lá fora. Quando você baixa cortisol, você tira o diálogo interno. E eu comunico vitória, eu penso de forma mais vitoriosa, e o pensamento produz o quê? Pensamento produz o quê? Agora vem o fim do fio da meada. E sentimento produz. E sentimento produz crença. Se você está entendendo o que eu estou te dizendo, eu estou te ensinando como mudar as tuas crenças. A crença de derrota, a crença da solidão, a crença da incapacidade, a crença do não merecimento. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, chegamos na crença, e toda 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 crença é o quê? Todo mundo com a mão. E toda crença é o quê? Mais alto, autorrealizável. Mão alta e diz, toda crença é um programa. Se eu programo um ar-condicionado para 24 graus, vai acontecer 24 graus, é um programa. Se eu programo o termômetro, o termostato para desligar naquela temperatura, ele vai desligar naquela temperatura. Se eu programo para ele ligar, ele vai ligar. E está programado. Crença é programa. Então, todo sentimento produz o quê? E toda crença é o quê, gente? Autorrealizável. Autorrealizável. Então, se é autorrealizável, fala comigo. Aconteceu. Se é um programa autorrealizável, aconteceu. Yes, melhorei. Então agora eu já comunico vitória naturalmente. Paulo, faz agora, volta essa história para eu entender. Resultado bom. De onde veio o resultado bom? Vamos voltar. Veio das minhas crenças, o caminho inverso. Um bom resultado veio das minhas crenças boas ou crenças ruins?
Mas a crença veio da onde? Aí você diz, mas Paulo, eu não consigo controlar meu sentimento. E eu vou dizer, nem precisa. Não precisa controlar teu sentimento para produzir boas crenças e bons resultados. Não precisa controlar o sentimento. Basta controlar o quê? O pensamento. Mas Paulo, mas eu não tenho controle também sobre o pensamento, Paulo. Quando eu me vejo, já vejo pensando tanta coisa ruim. Não tem problema, não precisa pensar coisas boas, não. Você pode, se você não consegue controlar sentimento em pensamento, controla o quê? Isso dá para controlar. Isso dá para comandar. E fala assim, isso dá para comandar. Entendeu que eu estou no caos, está no caos. E o que acontece com as pessoas desavisadas quando estão vivendo as dificuldades da vida? Vem o revés, o que é que ele diz? Vem o revés, vem o problema, o que é que ele diz? Como é que ele comunica? Vamos lá, a postura, como é que é a postura de quem viveu um revés, um problema? Me molda minha postura. A cara. É isso? Entendo. Mas o que acontece com a pessoa despreparada emocionalmente? Presta atenção. Por que tantas pessoas têm uma vida medíocre? Presta atenção. Quando acontece uma coisa boa, o que é que ela comunica? Legal. Quando acontece uma coisa ruim, como é que ela comunica? Acontece uma coisa boa? Ah, legal, que bom, legal. Joia. Acontece uma coisa ruim, se destrói. Já viram isso em algum lugar? Sim ou não? Vamos pegar essa passagem bíblica. Tiago capítulo 2, se eu não me engano, versículo 1. Tenha por motivo de toda, não é alguma, não é bastante, é o quê? Toda a alegria, quando passar por várias provações, vários problemas. Vamos lá, tenha por motivo de... Vamos só fazer uma coisa. Olha para o teto dessa sala. Se eu encher essa sala de bolinha de ping-pong, mas quando faltar 2 dedos, eu paro de encher quando faltar 2 dedos do teto, eu enchi toda a sala? Para encher toda a sala, as bolinhas de ping-pong tem que chegar até onde? Então toda, é toda. Sabe o que significa toda no hebraico antigo? Toda. Então toda é toda. Aí diz, ó, tenha por motivo de toda alegria. Isso aqui é toda alegria? Yes. É toda alegria? Yes, é toda alegria? Como é que é toda alegria? Ah! Yes! Ah! Porque se vem um problema e eu me derroto, eu comunico tristeza, eu entro na cadeia decrescente. Se vem um problema e eu me detenho no problema, e eu choro o problema, eu penso, sinto, e vai vir outro problema ainda, até que eu entre no fundo. Mas quando vem um problema e eu resisto ao problema, com júbilo, com alegria, yes, o que é que eu tenho que aprender? Bate no teu peito, bate no teu peito, o que é que eu tenho que aprender com esse problema? Vai. Fala, o que é que eu tenho que aprender com esse problema que eu estou vivendo? O que é que eu tenho para aprender? Me revela, Deus, o que é que eu tenho que aprender com esse problema? Algo tenho para aprender com esse problema, para me tornar uma pessoa melhor. Não vem problema que não tenha algum aprendizado escondido de um problema. Mas as pessoas, em vez de quererem aprender, querem se vitimizar. Em vez de as pessoas celebrarem o problema, porque é o momento de me tornar uma pessoa melhor. Quem foi que cresceu no carnaval? Quem foi que se tornou uma pessoa melhor no carnaval? Na Marquês de Sapucaí. Quem foi que se tornou uma pessoa melhor diante de uma perda, diante de um problema? Levanta a mão. Das dificuldades que passou na vida. E como é que eu olho para as dificuldades como se fosse meu maior inimigo? Se é ali que eu aprendo, me torno uma pessoa melhor, se é ali que meu caráter é aprimorado, ali que me torna um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. Faz sentido ou não faz?